Agora que a gente terminou a etapa de higienização dos nossos materiais, a gente vai arrumar a mesa para começar o procedimento. Para isso, a gente vai pegar os mini caps e colocar dentro da vasilhinha, fechar e colocar em cima da mesa. E vai pegar também os clamps e colocar em cima da mesa. Lembrando que já está tudo higienizado, a gente ainda está com as nossas mãos limpas e a gente tem que evitar a contaminação. Eu coloquei pertinho por conta do fio do microfone, mas você pode colocar mais para a lateral da mesa. Os materiais que continuam em cima do lado limpo do lençol, a gente vai abrir agora. Então, pegando aqui a bolsa, vocês vão perceber que tem essa facilitadora aqui para a gente conseguir abrir. A gente vai abrir essa bolsa de forma que na próxima etapa, quando a gente estiver com as mãos limpas novamente, a gente vai conseguir pegar na parte interna dela, mas agora a gente vai manter ela dentro do plástico. Então é para abrir a bolsa, deixando ela dentro do plástico, para não ficar contaminada. Pode fazer bastante força. Aqui você vira aqui a parte que a gente saiu, não tem problema. A gente pode fazer como se fosse uma embalagem mesmo. Sem pegar na parte interna para não contaminar. Para abrir a linha de drenagem, a gente pode fazer como se fosse uma embalagem mesmo, que é mais fácil. E a gente vai deixar a parte do plástico apoiada na cama. Pode abrir tudo. Lembrando sempre de evitar pegar na parte interna, não pegar na parte interna. E o equipo cassete, a gente tem umas linhas pontilhadas que vão facilitar a abertura também. Agora, a máquina já está conectada na tomada, a gente vai ligar, tem um botãozinho aqui nessa parte que é só você pressionar e rapidamente você vê que o visor acende. A máquina já tem programada para ser usada da forma que você precisa, então agora a gente vai higienizar nossas mãos por 3 minutos para dar continuidade ao procedimento. Essa segunda lavagem de mãos é super importante. Então, a gente tem que fazer pelo menos por 3 minutos a higienização das mãos. Lembra que da primeira vez a recomendação foi 1 minuto. Como agora a gente vai começar o procedimento, a gente precisa dessa higienização mais longa. E é importante ser feita da maneira correta. Não precisa ter pressa. Se você quiser colocar um relógio na parede para contabilizar o tempo certinho, isso pode ajudar. Pode ultrapassar os 3 minutos também, não tem problema, mas o importante é você fazer a lavagem durante essa duração mínima de tempo. Para ajudar vocês a contabilizarem da maneira certinha, a gente recomenda que você realize cada uma das etapas da higienização das mãos por pelo menos 15 vezes. Então, vou começar aqui para a gente relembrar. Eu vou contar 15 vezes para cada mão. Então, 1, 2, 3, 4, até chegar no 15. Troquei a movimentação agora. De novo, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até chegar no 15. Não vale... Opa, desculpa. Não vale perder a conta. Se você perder, começa de novo. Parece que eu dei uma vaca. Parece que eu dei uma vaca. Terminei todos os movimentos, agora eu vou enxaguar. Também em sentido único. Se precisar mais de uma vez, não tem problema, mas a gente precisa manter sentido único.
Perceba também que eu não estou encostando na pia. Lembrando que o sabonete que a gente vai usar para higienizar as nossas mãos é o sabonete antisséptico, que pode ser comprado em farmácia e pode ser aquele Protex, por exemplo. Agora, para enxugar as nossas mãos, a gente vai usar mais um paninho. Dessa vez a gente não pode enxugar com papel. Agora, para enxugar as nossas mãos, a gente vai abrir o paninho inteiro e vai passar novamente no sentido único, sem arrastar na pele. A gente vai fazer uma leve pressão e vai usando toda a superfície do pano. Eu vou descendo para poder utilizar toda a superfície do paninho. Mãos secas, vamos para a próxima etapa. Depois de higienizar as mãos, é importante a gente sempre mantê-las para cima novamente para não contaminar. Agora, a gente vai pegar as bolsas que estão dentro do plástico e vai passar para a parte limpa da mesa. No meu caso, eu sou destra, então eu vou usar a mão esquerda para entrar na bolsa, para poder descolar o plástico dela, e vou usar a mão direita para pegar a bolsa e afastar o plástico. Agora, sem encostar em nada, lembrando que a gente não pode contaminar, eu vou passar para a mesa que já está limpa. Vou fazer isso agora com as outras mais de perto para vocês conseguirem observar melhor. Tudo certo aqui com as nossas bolsas. Lembra que a gente está utilizando 3 para poder dar um exemplo para vocês, mas você vai utilizar a quantidade de bolsas que o seu médico vai prescrever. Além disso, a gente tem a concentração aqui em cima e existem bolsas de concentração diferente. Então, todas as nossas aqui do exemplo são a concentração de 2,5%. Caso você tenha uma concentração de 1,5%, por exemplo, e uma bolsa de 2,5% também, você sempre deve colocar em cima da máquina a bolsa com a menor concentração. Então, todas aqui estão com 2,5. Se você tiver duas de 2,5 e uma de 1,5, a que vai em cima da máquina vai ser a bolsa de 1,5. Dito isso da concentração, é importante também a gente arrumar as nossas bolsas de forma que essa partezinha azul fique para cima. Então, eu coloquei as bolsas nessa posição para poder falar da concentração com vocês, além de facilitar na hora que a gente estava abrindo. Mas essa partezinha aqui sempre deve ficar para cima. Então, a gente ajeita sem fazer qualquer tipo de contaminação. Lembrando que as bolsas estão estéreis e a mesa também foi higienizada previamente. Com as bolsas já posicionadas, a gente agora vai pegar o nosso equipo cassete e colocar em cima da bolsa, que está em cima da máquina, e a linha de drenagem vai colocar nessa parte de trás da mesa. Assim como a gente fez com as bolsas ao abrir, a gente não deve pegar na embalagem, não deve encostar na embalagem. A gente vai pegar diretamente o equipo para poder posicionar ele no local correto. E assim ficou a nossa mesa, depois da higienização e do posicionamento dos materiais para dar início ao procedimento. Lembrando sempre que as minhas mãos estão para cima para evitar a contaminação. Lembra que a nossa máquina já está ligada? Assim que ela liga, ela faz um apito, é normal, não se assustem, tá tudo certo. E depois de um tempinho ela coloca esse lembrete aqui para você. Aperte Gol para iniciar. A gente só vai apertar o Gol quando já tiver tudo posicionado, exatamente como a gente fez agora. Vamos apertar o Gol com o dedo mindinho, que é esse botão verde, porque esse é o dedo que a gente menos utiliza. E você vê que a máquina já aparece aqui inserir cassete, que é o nosso equipamento que está em cima da bolsa. Agora que apareceu inserir cassete, a gente vai abrir essa portinha para poder fazer a inserção. E eu vou pegar o meu cassete. Você vê que tem essa parte azul e essa outra placa transparente. A gente vai posicionar ele de forma que essa linha, esse fiozinho vermelho esteja para cima. Pressionando as laterais para posicionar corretamente, conseguir fazer a inserção. Nunca pressione essa parte do meio, porque a máquina precisa fazer a leitura desse dispositivo. Se a gente pressiona a parte do meio, vai ficar a nossa impressão digital aqui e vai dar erro na hora de fazer o procedimento. Então, pressiona direitinho, sempre pelas laterais, sem encostar aqui também, né? Viu que está bem posicionado? Todos os fios
na mesma direção, com o fio vermelho para cima, eu vou fechar a portinha. Essa parte azul a gente vai encaixar aqui na portinha da máquina. Tem um lugar certinho para você colocar. Opa! E posicionar ele corretamente. Uma vez que está posicionado, a gente pode tirar uma de cada vez para poder desenrolar e deixar numa posição menos enrolada para fazer o procedimento, mais organizado. Mas lembra que você precisa manter a ordem. Não tem problema tirar os fios da posição que ela estava, que eles estão presinhos, mas você precisa colocar de volta na ordem que eles estavam. Fala isso de novo. Eu já organizei os meus fios e é importante falar que vocês podem sim retirar um de cada vez para poder desembolar e deixar numa posição mais organizada. Mas a gente precisa colocar eles de volta na ordem que eles estavam inicialmente. Alguns detalhes importantes da gente ressaltar para vocês são: essa aqui é a linha de drenagem e essa aqui é a linha do paciente. A linha do paciente tem esse reizinho com essa coroa azul. A gente vai posicionar esse dispositivo mais para baixo, sem encostar no chão, e a gente também vai posicionar esse fio, essa coroa, sem encostar na parte azul, sem encostar na coroa, um pouco mais para cima, acima dos outros fios. Depois de concluir esses posicionamentos, a gente continua com as nossas mãos para cima e a gente vai fazer o autoteste da máquina. Perceba que ainda está escrito em CD cassete. Agora a gente vai pegar o dedo midinho novamente, vai apertar novamente o botão verde e ele vai iniciar o autoteste da máquina. A gente aguarda o autoteste com as mãos para cima sempre. O autoteste costuma durar de 2 a 3 minutos e assim que ele termina, já aparece mais uma mensagem no visor da máquina: conectar as bolsas e abrir os clamps. Então o nosso clamp é esse azulzinho aqui. A gente vai pegar ele sempre nessa posição de bico de pato e vai conectar com a bolsa. O recomendado é que você segure o clamp sempre nessa posição aberta, né, com a sua mão não dominante. No meu caso, eu escrevo com a mão direita, então eu vou fazer essa posição com a mão esquerda, porque com a mão direita eu vou ter mais força para poder abrir a bolsa. Então a gente vai posicionar aqui, vai ter um encaixe bem certinho, vai fechar e eu vou abrir a bolsa. Perceba como ficou. Assim que eu terminei a abertura da bolsa, ela não pode ficar aberta muito tempo. Então, hoje eu vou pegar o meu fio branco e vou conectar com essa abertura. Isso. Tirou o clamp. Agora parte para outra bolsa. Eu faço aí. Só aparecendo minha mão, tá pronto? Não, tá. Não faço questão nenhuma de... Segura sempre isso. Eu posso apoiar os meus dedos, lembrando que como eu estou sempre com as minhas mãos para cima e elas estão limpas, eu posso apoiar na bolsa. Se eu tivesse contaminado, eu ia ter que lavar as mãos de novo. Então, eu fiz a posição do bico de pato, fechei o clamp. Perceba que sempre vai ter esse barulho quando a gente encaixa corretamente, ó. Ó, tô fazendo aqui, não tá encaixando corretamente, ele não tá fechando. Então, quando eu encaixo corretamente, vai ter esse clack. Vai abrir. Assim que eu já tiver feito a abertura da bolsa, eu venho imediatamente, pego o meu fio, destampo e já faço a colocação para ela não ficar exposta muito tempo. A gente vai fazer os movimentos curtos, sem girar muito, para poder encaixar. É um movimento de força mesmo, então tem que ter paciência. E aí, para eu tirar o clamp, é só apertar. Deixando os clamps sempre abertos. A última bolsa que nós vamos abrir é a bolsa que está em cima da máquina e conectar com o fio vermelho. Seguindo aquele mesmo padrão. Quando a gente for conectar o fio com o orifício da bolsa, é importante a gente não fazer esses movimentos giratórios muito intensos, porque não vai preencher corretamente durante o procedimento. Então, a gente sempre vai fazer esses movimentinhos curtos e com bastante força para poder encaixar. Depois de conectar cada um dos fios às suas respectivas bolsas, nós vamos verificar se algum deles está com alguma dobra. A nossa bolsa do meio ficou com fio dobrado, o que impediria o fluxo do líquido durante o procedimento de diálise. Para corrigir essa situação, a gente simplesmente vai virar a bolsa em cima da mesa, trocando de posição, para que essa dobra seja desfeita.
Depois de verificadas as conexões, o paciente vai pegar o próprio catéter e vai pegar um paninho, daqueles que a gente tinha separado, e colocar esse paninho abaixo do catéter para começar o procedimento em breve. Nós vamos apertar o botão verde mais uma vez e agora vai aparecer a mensagem preenchimento de linhas no visor do aparelho. Em seguida, vamos pegar a linha de drenagem e conectá-la ao ralo para dar início ao procedimento. Pode desenrolar a sua linha de drenagem e colocar o ralo. Você pode deixar uns 5 centímetros para dentro do ralo, para evitar de vazar. Depois de conectar a linha de drenagem ao ralo, o visor da máquina vai estar aparecendo a mensagem preenchendo linhas. Como a gente conectou a linha de drenagem ao ralo, a gente contaminou as nossas mãos. Então, antes de dar seguimento ao procedimento, a gente precisa higienizar as nossas mãos novamente por 3 minutos, assim como a gente fez agora há pouco. Então, contando 15 vezes em cada uma das etapas da higienização das mãos. É preciso levar esses 3 minutos no mínimo. Se passar um pouquinho, tudo bem, mas é ideal que a gente tenha esses 3 minutos de higienização das mãos. Então, faça com calma, faça contando, para fazer a sua diálise com mais segurança. Assim que o visor sinalizar a mensagem ver linha paciente conecte-se, a gente vai pegar o fio que ainda está aqui. Enquanto ele ainda está posicionado no suporte, a gente pega a tampinha e puxa para cima. Depois disso, a gente descarta a tampinha, vai até o catéter do paciente, então. Agora, eu pego o catéter do paciente, tiro a tampinha e pego o fio que sobrou, para poder fazer essa conexão. Como a gente está com o fio do microfone aqui, vai ficar um pouco diferente. Eu passei por baixo, mas você não vai ter isso no dia. Depois de conectar o paciente, eu vou segurar aqui nessa parte azul e abrir a pinça twist, que já vai gerar um certo fluxozinho aqui. Para iniciar o procedimento, depois de conectado, a gente vai apertar 2 vezes no botão verde. E o procedimento começa com a drenagem inicial. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e nós conseguimos recapitular cada uma das etapas do procedimento de diálise peritoneal. Eu espero que com o vídeo vocês consigam executá-las da melhor maneira possível em casa. Lembrem sempre de ter à mão material impresso entregue no HUB, de colar as instruções de higienização das mãos perto da pia onde vocês vão realizar a própria higienização, de manter as mãos para cima depois da higienização para evitar contaminação. E lembrem também que esse vídeo não substitui as consultas no HUB, nem o treinamento com a enfermeira. Ele é apenas uma forma de auxiliar você a fazer esse procedimento em casa de uma maneira mais segura e mais eficaz. Muito obrigada e nos vemos numa próxima oportunidade.